Hello, galerinha, tudo suave? Ó, tô passando aqui rapidinho, tá, gente? Só para fazer uma pequena revisão. Coisa leve, fácil, suavinho do quê? Para a gente poder falar um pouquinho sobre a prova de geometria, né? Então, vou trazer alguns elementos que estarão presentes nessa prova. Galerinha, o que que acontece, tá bom? Eu tenho falado bastante nessas últimas semanas sobre os chamados triângulos, tá? Então, vou fazer uma pequena revisão dessa ideia. Então, galerinha, o que que vai ser o triângulo, tá? Triângulo, querendo ou não, é apenas uma figura que é uma figura geométrica, tá, galerinha? Essa figurinha, apesar de eu falar apenas, ela é extremamente importante. Então, quando eu falo para vocês dos chamados triângulos, galera, ela vai ter o seguinte formato, tá bom? Triângulos, eles vão ter aqui nada mais nada menos do que um lado, outro lado e outro lado, tudo bem? E aí, como tem esses lados, o que que tem de acontecer agora? Eles vão formar aí ângulos. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ângulo, tudo bem? Então, estou colocando ele aqui é o nosso primeiro ângulo, certinho? Um segundo ângulo e um terceiro ângulo. Galerinha, coloquei um terceiro ângulo ali clássico, tá bom? Esse aqui é o ângulo que é o ângulo de 90 graus. E aqui eu estou colocando um ângulo de 30. A nossa primeira ideia essencial é o que, galera? Obrigatoriamente, o que, que vai acontecer em todo e qualquer triângulo? Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos será obrigatoriamente igual a 180 graus. Portanto, gente, se eu tiver aqui um ângulo X, que eu preciso descobrir quanto que ele vale, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma sominha primeiro entre os dois ângulos que eu já conheço, que vai ser o quê? 30 mais 90. Galerinha, 30 mais 90 vai dar quanto? Vai dar 120. Então, vou ter um ângulo aqui de 120 graus. Essa é a soma deles. Para eu saber qual é o valor do meu terceiro ângulo, que é aquele ângulo X que está ali, eu vou ter que fazer o quê, galera? Eu vou ter que fazer 180 graus menos 120 graus. E nesse caso, galera, 180 menos 120, eu vou ter um ângulo que é um ângulo de 60 graus. Então, tá vendo aquele ângulo X ali em cima? Aquele ângulo X, eu tô tentando descobrir, ele vale 60 graus. Em qualquer triângulo, tá, gente? Não podemos esquecer que o quê? A soma dos ângulos, e nesse caso os ângulos que eu tô falando, tá, gente? Os ângulos internos. Soma dos ângulos, tá bom? É igual a 180 graus, tá bom? Isso aqui é uma conclusão extremamente necessária de quando eu falo de triângulos, belezinha? Certinho? Então teremos uma questão ali que vai trabalhar provavelmente esta ideia. Eu vou estar puxando uma aqui, tá, galera? Da nossa listinha, tá? Para vocês verem aí como é que ela seria, né? Acredito que os senhores tiveram tempo para poder fazer essa lista já, e eu vou estar jogando para vocês darem uma olhada. A questão que eu estou jogando que tem esse padrão é esta daqui. Dá uma olhadinha aqui, galera. Ele traz a seguinte medida para vocês, tá? Vocês olharem ali, eu sabendo que o triângulo ABC tem ângulos 35, 58 e x, e o triângulo DF tem ângulos de 33, 113 e y, qual o valor de x mais y? Primeiro detalhe, galera, eu preciso fazer o quê? Ver quanto que vai ser o valor desse x aqui. Para encontrar o valor de x, eu vou fazer o quê, galera? Primeiro eu vou fazer essa soma. Vou fazer aqui, ó, 35 graus, tudo bem? Mais 58 graus. Gente, somando 35 mais o meu 58, tá bom? 35 mais 58 vai ficar quanto? Vai ficar aqui 93, tá bom? Vai ficar 3 aqui lindamente. Aí o que que eu faço agora, tá, gente? Eu só vou pegar o ângulo, que é um ângulo de 180, e vou subtrair 93. Isso aqui é o que vai sobrar. Ao fazer, galera, 180 menos 93, facinho, né? Vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar, galera, o valor do ângulo de 87 graus. Só que está acontecendo, galera, 87 graus é só o valor do x, belezinha? Ele quer saber o que? Ele quer saber quanto é o x mais o y. Então agora eu tenho que vir no meu próximo passo, que é descobrir o do y. Então eu vou somar de novo, ó. 33 mais 113. Somando isso vai dar, galera, 3 mais 3 ali é 6. E 3 mais 1 é 4. 146. Legal. 146 é o quê, tá, gente? É a soma dos dois ângulos. Agora eu preciso saber o meu terceiro. Então, faço o quê? 180 graus menos 146. Só fazer essa subtração. Então, gente,
180 menos 146, chegaremos ao valor que é o valor de 34 graus. Professor, 34 graus é o valor de quê? Do y. Então, gente, já acabei a questão? Não. Falta só o último passo. Qual que é o último passo? Como ele quer o x mais o meu y, tá, gente? Eu vou fazer a soma do quê? 87, que é o x, mais o meu y, que vai ser o quê? 34. Galerinha, somando 87 mais 34, aí simplesmente vai chegar a quanto? 121, que vai validar a alternativa, que é a alternativa E. Buenas, galerinha. Então, o que acontece, tá, gente? Quando nós falamos de triângulos, nós temos que levar em consideração essa questão que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos é igual a 180 graus. Além disso, tá, gente? A gente precisa trabalhar uma ideia muito importante na matemática, que nós chamamos do quê? Nós chamamos ela de congruência. Falo pra galera assim, quando o pessoal fala, professor, o que significa dois triângulos que eles são congruentes, tá, galera? Congruente significa o quê, tá? Quando os triângulos eles têm congruência, significa que eles não são iguais, tá? Mas eles têm a mesma forma. Então, em matemática, a ideia principal da congruência, tá, gente? Tá ligado a isso. Eles têm a mesma forma. Então, quando eu falo a mesma forma, geralmente eu estou falando que eles têm o quê? A mesma abertura, tá bom? Então, eles vão ter ali a mesma abertura. Professor, como assim? Dá uma olhadinha, eu estou desenhando aqui um triângulo para nós, tá bom? Então, fechei aqui, ó. Coloquei e fechei aqui. Esse é um triângulo, tá, gente? E aí, digamos que esse meu triângulo, ele tenha um ângulo aqui, que é um ângulo de 30 graus. E lá em cima eu tenho colocado aqui um ângulo, que é um ângulo de nada mais ou menos do que 90 também, tá? 90 graus, certinho? E aqui desse lado, por consequência, eu tenho um ângulo de 60. Aí agora eu tô fazendo um outro triângulo, tá? Outro triângulo aqui, tô até mudando a cor dele, tá? Tô colocando um outro triângulo pra gente, triângulo aqui, ó. Mas ele é um pouquinho maior, vocês estão vendo? Triângulo maior. Só que mesmo sendo maior, galera, eu tô falando que ele aqui continua tendo o valor, ele continua tendo o valor de 30 e aqui o valor de 90 e aqui o valor de 60. Apesar dele ser maior, vocês estão percebendo que ele mantém a mesma forma? Se ele mantém a mesma fórmula, ele é um triângulo, são triângulos congruentes. Como assim, professor? Aqui é 30, no primeiro ângulo, tá bom? E aqui também é 30. Aqui, ó, também é 30, ó. 30 graus, certinho? Então, aqui e aqui, ó, ambos têm o valor que é o valor de 30. Se ambos têm esse valor de 30, galera, nós podemos falar que esses ângulos aí, eles são iguais, tá bom? Então, aqui, ó, 30 graus e aqui 90 graus. No outro também, nós temos o quê? Nós também temos 90. Então, tá ficando 30 aqui embaixo, 90 em cima e 60 do outro lado. Apesar deles serem diferentes em tamanho, eles são iguais em forma. Portanto, eu posso falar que esse triângulo, que eu estou nomeando ele de ABC, ele é congruente, ou seja, tem a mesma forma que o D e F. Tá bom, galerinha? Então, quando eu quero escrever isso, eu escrevo assim, ó, que o triângulo. Fiz o símbolo de triângulo, né? ABC. Aí vai ter esse igual, tá, gente? Com uma símbolozinho em cima. Isso aí significa o quê? Que ele é congruente. É congruente ao triângulo, que é o triângulo aqui, do tipo D, E, F. É isso aqui que eu tô afirmando para vocês, tá bom? Congruência, tá ligado? Gente, tá ligado a isso, tá? Eles não serem iguais, mas eles terem a mesma forma. Beleza, beleza? Aí, quando eles são congruentes, a gente gosta de fazer essas seguintes marcações para falar que são os lados correspondentes, tá bom? Este lado aqui, ó, ele é correspondente a esse. Tá vendo aqui que eu tô colocando um risquinho? Aí, esse daqui, ó, coloquei dois risquinhos, é correspondente a esse daqui, ó, dois risquinhos. E esse aqui de três risquinhos é correspondente a esse daqui de três risquinhos. Mas, professor, por que que precisa marcar isso? Porque pode ser que os dois triângulos eles sejam congruentes, mas eles não estejam na mesma posição. Eles podem estar em quê?
posições diferentes. Professor, como assim? Dá uma olhadinha, ó. Vou desenhar aqui, ó, 2 triângulos pra gente ver. Coloquei aqui, ó. Um aqui. Bonitão. Tô chamando ele do quê, tá, galera? Esse triângulo aqui, ó. Tô escrevendo aqui, chamando ele de A. Deixa eu só apagar essa partezinha, tá, gente? Ó, tô chamando ele daqui, ó. É um triângulo que aqui é A, que é B, e aqui é C. Tá bom? E eu tô colocando esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui e esse ângulo aqui. E aí eu tô fazendo um outro triângulo, gente, só que do outro lado, ó. Aqui, ó. Olha lá. Fiz um triângulo do outro lado. E eu tô chamando esse triângulo aqui, tá, gente, de triângulo DEF. Aí você pode falar, professor, legal, parece que os triângulos são parecidos. Só que eles estão em posições diferentes. Por quê? Este ângulo aqui, ó, que é o F, ele é igual o ângulo lá do A. Tá vendo? Por isso eu fiz aqui, ó, um risquinho em cada um. Por isso eles são iguais, tá bom, gente? Agora, esse ângulo aqui, ó, do D, fiz 2 risquinhos nele, por quê? Porque ele é igual a esse. Então, aqui, ó, 2 risquinhos. E esse aqui, ó, que é o do C, fiz 1, 2, 3 risquinhos. Por quê? Porque ele é igual a 1, 2, 3 lá do outro lado. O que eu posso falar para vocês? Que esse ângulo A é igual ao ângulo F. O ângulo B é igual ao ângulo D. E o ângulo C é igual ao ângulo E. Se isso está acontecendo, galera, se eles são iguais, eu posso falar que esses caras aqui, eles são triângulos semelhantes. Então, eu posso falar para vocês que o triângulo, que é o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Ele é semelhante a DEF. Pegamos essa ideia, galerinha? Eles são semelhantes, porque eles são iguais ali em ângulos. E aí, eu posso falar para vocês o que acontece. Eles estão mexidos, mas eu consigo observar que este aqui, tá vendo? Botei uma linha, está para este lado aqui, com uma linha também, tá bom? Este daqui, ó, coloquei 2 linhas, ele está para esse lado aqui, ó, 2 linhas. E por último, esse aqui, que é o de 3 linhas, ele está para este aqui de 3 linhas. Mas, Rogério, o que isso me ajuda? Me ajuda nesse caso aqui. Caso eu fale para você que esse cara vale A e esse aqui vale 8, então eu posso falar que sim, essa medida do A aqui é igual a 8. Por quê? Porque eles estão ali em lados correspondentes. E se eu falar assim que esse daqui é um, por exemplo, um 2B e aqui é 16, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma conta do tipo 2B é igual a 16, já que eles estão um do lado e o do outro são correspondentes. Eu posso fazer que B é igual a 16. Tudo isso, galera, dividido por 2. Portanto, esse B é igual a 8. Vocês pegaram a ideia? Isso que a gente chama assim, a gente chama de congruente. Muitas vezes a gente pode fazer o quê? Girar o triângulo para tentar encontrar onde está cada um. Mas muitas vezes a dica está no quê? Está em você pegar e olhar ali quais são os risquinhos que são correspondentes. Por exemplo, eu tenho um risquinho de um risquinho aqui e outro risquinho lá. Tenho 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos lá. E 3 risquinhos do lado e 3 risquinhos do outro. O que eu posso falar é que eles são iguais. Pegamos, galera? Vou fazer um exercício aqui para a gente dar uma olhadinha. A gente ver como é que fica estas coisas, né? Professor, como é que fica isso? Vamos dar uma olhadinha, ó. Vou colocar um exercício aqui pra gente dar uma olhada de como é que fica, tá? Vou pegar um exercício, vou pegar esse aqui, ó. Tá bom? Tô pegando aqui o exercício, vou colocar para vocês para eu te dar como exemplo. Então, gente, coloquei aqui, ó. E aí eu vou trabalhar esse exercício aqui, o exercício da lista de vocês, tá? A gente ver como é que a gente vai fazer, tá bom? Galerinha, o exercício é esse, tá? Ele fala o seguinte para você: para que os triângulos ABC, ABD e CDB da figura sejam congruentes, o valor de A vezes B deve ser igual a. Eu quero saber quanto vai ser.
Qual que é a ideia, galera? Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo aqui nesse, que eu tenho 2 risquinhos, tá vendo? E vocês estão vendo do outro lado que também tem 2 risquinhos? Eu vou precisar igualar eles. Por quê? Porque eu sei que eles são congruentes. Só que esses triângulos estão o quê? Estão numa posição que é uma posição que você não consegue encaixar perfeitamente. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que girar os triângulos. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Escrever 2A é igual a 8. E agora eu faço o quê? Que A é igual a 8, só que dividido por 2. Por quê, gente? Desse lado, se o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu já achei quanto que vale o A. O A vale 4. Olha que suavezinho, tá, galerinha? Agora eu preciso fazer a mesma coisa com o quê? Com esse lado aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui tem um risquinho? Então, esse daqui também tem um risquinho. Tudo bem? Então, eu preciso igualar. Faço assim, ó. 3B menos 2A é igual a quanto? É igual, ó, tá vendo lá em cima, ó? A mais B. Ih, professor, aí azedou. Por quê? Porque eu não sei quem é o A, quem é o B, mas o A eu tenho. Olha o A aqui, ó. O A é 4. Então, eu faço o quê? Escrevo aqui, ó. 3B menos 2 vezes I no lugar do A eu coloquei 4, que é o valor que eu achei antes, é igual a 4 mais B. Agora ficou mais simples, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aqui, ó. 3B menos 8 é igual a 4 mais B. Agora eu tenho que deixar letra de um lado e número do outro. Facinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 3B menos B. Tá vendo aqui esse B que era positivo, gente? Passa para o outro lado negativo. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 4. Bonitão. Era menos 8, passa para lá, mais 8. Então agora ficou o quê? Agora a gente só vai finalizar de que maneira? Fazendo a finalzinho da nossa conta. Então a gente faz o quê? 3B menos B, galera, dá 2B. Tipo, 3 menos 1, tá, gente? E do outro lado vai ficar o quê? 4 mais 8 é 12. Portanto, B é igual a 12. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, é 12 por 2. Portanto, gente, isso aqui é igual a 6. Pro, eu achei que B é 6 e o meu A é 4. Beleza? Como é que eu vou saber agora o resultado? Eu tenho que fazer o quê, gente? Multiplicar A vezes B. Se eu quero fazer o A vezes B, então eu só vou fazer o quê? 4 vezes 6. E 4 vezes 6 vai ser 24. O que finaliza lindamente a B. Pegamos, galera. Aqui nós temos um que ele trabalhou essa ideia facilmente. Vamos dar uma olhada em outro aqui, ó, para matar total essa dúvida. Ó, galerinha, o outro que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, também é presente na nossa lista. Então, estou jogando aqui, ó, o exercício, que é o exercício 8 da nossa lista, tá? E aí, galerinha, eu vou colocar aqui, ó, para vocês darem uma observada, tá bom? Qual vai ser esse exercício 8? Olha lá. Ele traz a seguinte ideia pra gente, tá, gente? Ele traz, na figura a seguir, os triângulos ABC e DBC são congruentes. Ele já falou, são congruentes. Então, ele quer o valor de A mais B. De novo, galera, eu vou ter que fazer essas aproximações, ou seja, ver quem bate com quem. Só que, de novo, tá vendo que os meus dois triângulos estão em posições estranhas? O certo seria fazer o quê? Eu pegar e girar esse lá para cima. Porque esse aqui, ó, vale W. E esse aqui também vale W. Então, esses daqui eles têm que ficar em posições de maneira que eles ficam na mesma posição. Eu teria que pegar esse triângulo todo de baixo, o DBC, e girar para cima, tá, galerinha? Quando eu faço isso, o que que acontece, tá? Eles estariam ali nas posições certinhas. Mas dá para deduzir. Como assim? Como aqui está o lado A e aqui está o lado alfa, tá vendo? Eu posso falar que esses caras aqui, ó, são iguais. Ou seja, eles estão ali em proporção. Isso eu posso fazer o quê? Que 2A é igual a 8. Portanto, A é igual a 8 dividido por 2. Ou seja, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Galerinha, portanto, isso deu 4. Legal, fizemos isso, certo?
Agora, lembra daquela coisa de pegar também o outro lado? Fazemos igual, ó. Olha aqui, ó. Esse cara é igual a esse cara. E aí vai rolar o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Vamos igualar. De novo, ó. 3b menos 4 é igual 2b, certinho? Mais o meu a. E de novo eu sei, 3b menos 4 é igual a 2b. E aí o meu a, gente, vai ser quanto? Vai ser mais o 4 que eu tinha achado. Agora de novo, letra de um lado, número do outro. Então só continua. 3b era mais 2b, passa para o lado menos 2b, era igual a, eu tinha aqui 4 já que sobrou, e esse aqui que era menos 4 passa para o outro lado como mais 4. Olha que maravilha, gente. Aí, galera, o que a gente vai fazer? Vai fazer aqui, ó, 3b menos 2b vai dar b. Fácil, certo? E do outro lado, 4 mais 4, portanto, 8. Professor, de novo, eu achei o b, eu achei o a, só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu preciso somar, porque ele quer a mais b. E, gente, quem vai ser a mais b? A mais b vai ser 4 mais 8. E aí, qual que vai ser o 4 mais 8? Nesse caso, vai ser 12, que chegaremos lindamente na C. Pegaram, galera? Então, isso aqui é bem clássico de olhar ali, quando a gente fala de congruências de meus triângulos, tá bom, gente? Ó, fácil, fácil. Galerinha, existem alguns critérios, tá? Então, vou citar aqui para vocês, chamados critérios que estão conectados ali à congruência. Quais são os critérios? Galerinha, os critérios estão ligados ao quê? A você ter valores que são iguais. Então, os critérios de congruência, eles vão depender do quê? Se eu tenho ali coisas iguais ou não. Então, o primeiro critério que eu falo para vocês, tá, gente? É o critério que eu já apresentei. O critério que nós chamamos de A, A. Ângulo, ângulo, ângulo. Se eu tenho 3 ângulos iguais, por consequência, os dois triângulos serão semelhantes. O outro, galera, é o que a gente chama de lado, lado, lado. Se eu tenho 3 lados iguais e no outro triângulo 3 lados com o mesmo valor, obrigatoriamente eles também são semelhantes. O próximo critério é o quê? Ângulo, lado, ângulo. Galerinha, se eu tiver um ângulo, o lado entre eles e o outro ângulo igual, obrigatoriamente eles são semelhantes. E o último critério, muito mais importante, o mais importante de todos, lado, ângulo, lado. Se eu tiver ângulo, eu tiver lado, ângulo e um lado igual ao do outro lado, obrigatoriamente eles serão triângulos, que são triângulos que têm congruência, ou triângulos congruentes. Vocês pegaram essa ideia, galera? Para a nossa prova em geometria, preciso que vocês tenham controle dessas coisas. Qualquer tipo de dúvida, tá, gente? Vocês podem entrar em contato comigo, eu tô aí. Teremos mais algumas aulas. Espero que os senhores aí tenham tido tempo de revisar e de fazer essa listinha. E qualquer dúvida, estamos aí, tá, galerinha? Bye, bye, até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.